com Cristo, fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Foi o que escutamos na segunda leitura de Colossenses capítulo 2. E por conta desse texto, então, trago para nossa reflexão o tema sobre o batismo, sobre nosso caminho de conversão e sobre a vida nova que Deus nos possibilita viver. Sobre isso, gostaria de refletir com vocês nessa celebração. O catecismo, amparado na Escritura, diz para nós: o batismo, pelo batismo, aquele que crê, então, comunga na morte de Cristo e é sepultado com Cristo e com Ele ressuscita, recebendo um banho que purifica, santifica, justifica. Diz o catecismo. Iremos encontrar esse tema do batismo a partir do número 1226, depois, em seguida, tudo sobre o batismo. Queria trazer presente elementos do rito do batismo, porque a liturgia tem esse poder de nos ajudar a entender, a viver a própria fé. A liturgia, nela encontramos a nossa doutrina, encontramos aquilo que somos chamados a crer, e na própria liturgia do batismo vemos vários elementos que apontam para aquilo que é o centro do nosso batismo. Na porta da igreja se marca com o sinal da cruz, se marca com esse símbolo de Cristo. Depois é introduzido na igreja e se escuta a palavra, e a palavra nos transmite as verdades de fé, aquilo que Deus revela para todos nós. Depois passa-se aos exorcismos, quando a pessoa renuncia, respondendo: renuncio, renuncia ao pecado, renuncia ao que causa desunião, renuncia ao próprio demônio. E depois que se renuncia ao demônio, se professa a fé. E vai responder quando perguntado: creio, creio, creio. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio na remissão dos pecados, creio na vida eterna. Porque se negou o demônio, se reafirma a fé em Deus. Depois a água abençoada é derramada sobre a cabeça daquele que será batizado, fazendo nascer uma nova criatura. Uma criatura que agora pertence e é inserida na família de Deus. Uma criatura nova que agora passa a pertencer e fazer parte da igreja. Vem a unção com óleo do crisma, marcando a pessoa com a presença do Espírito Santo. Uma primeira unção que vai preparar para uma segunda e definitiva no sacramento da crisma, já à frente. A veste branca, simbolizando justamente a purificação e a vida nova. A vela é acesa no círio pascal, essa vela grande, que na Páscoa é o grande símbolo do Cristo ressuscitado. A vela é acesa e levada até aquele ou aquela que foi batizado, porque ele agora porta em si a luz de Cristo. Foi batizado, faz parte da família divina, tem em si a luz de Cristo. E por fim, esse ou essa que foi batizado,
então, fazendo parte agora da família divina, pode rezar chamando Deus de Pai. Pai nosso. O catecismo nos diz que 2 são os principais efeitos do batismo: a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito. Poderíamos ainda desmembrar esse novo nascimento no Espírito em se tornar filho de Deus, membros de Cristo, membros da igreja, participantes da natureza divina, templo do Espírito Santo, comunhão com os demais batizados, com os demais cristãos e, por último, recebe uma marca que chamamos indelével. Uma marca que não se apaga. Uma vez batizados, sempre batizados. Uma vez inseridos na família divina, passa a ser pertença de Deus e isso não se apaga. Uma vez inserido na igreja, isso não se apaga. Independente de qual caminho percorra, independente de quais escolhas faça na vida, pertence a Deus. É membro da igreja. É um irmão, uma irmã nosso. Mas uma imensidão de pessoas que foram batizadas vivem totalmente alheios ao batismo. E é o que o batismo significa, representa e compromete. Quantos que conhecemos que foram batizados e hoje não quer saber de Deus, da igreja, da fé? Mas além desses que vivem totalmente alheios, temos um outro grupo. O grupo daqueles que vivem mornos na fé, frios na fé. E estes encontramos dentro da igreja também. Quantos na igreja vivem frios na fé? Quantos na igreja vivem mornos na fé? Deus nos chama a tomarmos consciência de que nós fomos batizados. Deus nos chama a tomarmos consciência de que pertencemos a Deus. Você e eu pertencemos a Deus. Que pertencemos à igreja. Que temos vínculo uns com os outros. Conheçamos ou não conheçamos, daqui a pouco todos nós iremos rezar dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, porque somos irmãos. Ou deveríamos nos reconhecer como irmãos, porque fomos batizados na mesma fé, no mesmo Cristo, e o mesmo Deus habita nosso coração. Vejam que a palavra exige de nós uma vivência íntegra de fé, uma vivência total, uma vida de convertidos. Não apenas no texto de hoje, em outras tantas passagens. Destaco 3 versículos. Primeiro, do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 16. Nesse versículo, vamos entender que a vida cristã não pode ser um remendo novo, nem um pano velho. Ou seja, o cristianismo não é para ser vivido como trazer alguns elementos de fé para uma vida que continua sendo uma vida velha, que continua sendo uma vida de pecado. Então, trago para essa vida que não foi transformada alguns elementos de fé. Não é isso que é a proposta cristã. Não é isso que Deus nos chama a viver. No versículo seguinte, diz: a vida cristã não pode ser um vinho novo, nem um odre velho. Então, o recipiente é velho. Com vinho novo? Não. O vinho novo em odres novos. A graça de Deus é para ser recebida por pessoas dispostas a viver o novo de Deus. Uma vida transformada.
lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, a vida cristã exige uma busca intensa, constante, capaz de nos tornarmos quentes na fé. Nem frios, nem mornos, quentes na fé, vibrantes com a fé. E às vezes olhamos para tantos cristãos na própria igreja e não vemos a vibração com a fé, não vemos o encantamento com a fé. Olhamos para muitos e não encontramos um desejo de corresponder ao amor de Deus. Morrer com Cristo, porque o batismo é morrer e ressuscitar com Cristo. Morrer é não mais viver para si mesmo, mas viver para Deus, viver para a vontade de Deus. E São Paulo nos ensina isso em muitas passagens. Destaco uma, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Não mais eu, não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é a minha vida, é Cristo presente em mim. E é isso que o batismo simboliza. Quando eu acendo a vela, então no círio pascal é a luz de Cristo na minha vida. O meu modo de pensar deve estar em sintonia com o modo de pensar de Deus. As minhas ações, meus desejos, meus projetos, em comunhão com Deus. É Cristo que vive em mim. Diz o catecismo, o batismo é necessário para a salvação. Número 1257. Mas é necessário não apenas ser batizado, não apenas ser crismado, é necessário viver como batizado, viver como crismado. É isso que vai nos salvar. Não é apenas ser batizado, porque muitos foram batizados e vivem alheios à fé. Muitos foram batizados e hoje são frios, são mornos na fé. Não é isso que nos salva. Nos salva ser batizado e viver como batizado. E viver como pertencente a Deus. Daí virá a nossa salvação. Veja, o que escutaremos no domingo que vem. Eu já estou trazendo leitura do domingo que vem. Porque a segunda leitura continua a de hoje. Leremos semana que vem Colossenses capítulo 3. Diz assim: fazei morrer o que em vós pertence à terra, pertence ao mundo, pertence ao pecado, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, idolatria, mentira. E poderia aqui ainda complementar a lista de Paulo com tantos outros pecados e comportamentos atuais que são incompatíveis com o batismo que recebemos. Por quê? Porque já nos despojamos do velho homem e da maneira velha de agir. Então esse comportamento não deveria ser condizente com nossas ações de cristãos. Renove hoje o seu batismo. A igreja nos dá a oportunidade de renovar sempre o nosso batismo. Algumas ocasiões já se encontra na própria liturgia que celebramos, como na vigília pascal, mas também na recepção de alguns sacramentos. E também, espontaneamente, ao longo do ano, podemos ter momentos de renovação de nossa fé, de nosso batismo. E eu convido hoje você que está participando conosco. Não permita que sua fé fique fria. Não permita que sua fé fique morna. Renove a consciência de você pertencer a Deus, de você fazer parte da igreja, de você poder olhar para o lado e chamar de irmãos aqueles que você encontra na igreja.
E eu quero te propor a renunciar ao demônio e professar a fé. Aqueles que quiserem, se coloquem de pé. Mas se tiver disposição para renunciar ao demônio, porque se perguntar quem quer andar juntinho com o demônio, ninguém quer. Mas as escolhas que fazem são escolhas que rompem a relação com Deus. E é o bem ou o mal, é Deus ou o demônio. Se não estamos juntos de Deus, estamos juntos do demônio. Não tem opção, não tem meio termo. Por isso é quente ou frio. Porque ou escolho Deus, ou nego Deus. Ou escolho Deus, ou nego Deus. E muitos negam Deus. Pode não negar Deus com a sua palavra, mas negam Deus com as suas ações. Então, hoje, eu quero te dar a oportunidade de você poder dizer: renuncie. Eu quero te dar a oportunidade de você poder dizer: eu creio, para que possa ter uma vida coerente, uma vida de convertido. Porque estamos cheios em nossas igrejas de homens e mulheres frios e mornos. Mas Deus nos quer convertidos, com uma fé vibrante, com o coração cheio de amor. E você, se estiver disposto a renunciar ao demônio e a professar a fé, então responda. Responda com força. Responda com convicção. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado. Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio. Para seguir Jesus. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. E renunciando ao demônio, agora renovamos nosso compromisso com Deus. Todo domingo rezamos o credo, mas às vezes rezamos de forma tão mecânica, que parece que a gente não renova a fé professando o credo. Pessoas saem da missa duvidando, questionando. Se você quer seguir Jesus de perto, então responda: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Crede na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez nascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça, para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora irei passar, aspergindo com água abençoada. E você, na tua oração, diz para o Senhor Jesus: vou sair daqui hoje com minha fé renovada. Vou sair daqui dessa igreja hoje, dessa celebração de Santa Missa, mais disposto a lutar contra o pecado, mais disposto a ter uma vida de oração, mais disposto a me alimentar da palavra de Deus,
a buscar os sacramentos, porque quero a minha fé vibrante, quero minha fé quente, quero o meu coração cheio do vosso amor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito,